O que a dificuldade em receber elogios esconde? Será que dá pra só receber elogio, sorrir e agradecer? Aceita o chá de coragem? Esses dias eu estava conversando com a minha terapeuta sobre algo que eu achei que eu já tinha superado. Aí a vida riu da minha cara e falou: querida, você não superou nada. Eu achei que eu já tinha superado a minha dificuldade em receber elogios. Mas eu não superei. Eu preciso olhar para essa dificuldade ainda em muitos ângulos. Eu sempre fui uma pessoa que tinha dificuldade de receber elogio. Porque se você chegasse pra mim e falasse, nossa, que blusa linda, eu não ia sorrir e falar, ai, obrigada. Eu ia falar, menina baratinha, comprei tal loja, eu te mostro onde é que é. Eu sempre tive. Eu acho que uma dificuldade mesmo em aceitar que, olha, tá bom, eu posso só falar que é linda, não preciso falar que foi baratinha, eu não preciso diminuir a minha roupa, eu não preciso diminuir a minha conquista, eu não preciso falar são seus olhos, eu posso só sorrir e agradecer. E eu tenho trabalhado nisso. Eu acho que a minha carreira me fez trabalhar isso em mim, porque eu comecei a encontrar pessoas na rua que me abraçavam e falavam, nossa, seu trabalho tem me ajudado muito. E as primeiras vezes eu tinha vontade de cavar um buraco no chão e esconder a minha cara. Eu ficava, o que eu faço com essa pessoa falando comigo? Hoje eu já gosto, eu abraço, eu acho muito legal. Mas aí eu entendi que eu ainda tenho muitas partes em mim que, que eu ainda acredito que não merecem o elogio, que não merecem o reconhecimento, que precisavam de tão mais para ser legais. Eu estava conversando na minha terapia sobre as diferenças entre minha irmã e eu. Pedi para ela para falar sobre ela aqui? Não pedi. Ela vai ficar feliz? Não sabemos. A gente vai saber quando ela me ligar depois que ela ouvir esse episódio. Mas eu vou falar bem dela. A minha irmã, ela sempre foi uma pessoa que aparenta ser muito mais tranquila do que eu, sabe? Eu sempre tive muito mais raiva, eu sempre acreditei que tive muito mais raiva, muito mais vontade de explodir o mundo, de brigar, de gritar, de derrubar as coisas. E Débora, ela parecia ter uma habilidade, sei lá, meu sobre-humana de não estar nos lugares, sabe? Ela tem uma capacidade de desligar de você que eu morro de inveja, amor. Se ela não quiser ouvir o que você tá falando com ela não vai ouvir. Ela vai estar olhando pra sua cara e ela não vai ouvir. Isso não é fantástico? Se ela fica chateada comigo, eu acho uma sacanagem. Eu tô elogiando ela aqui. Eu tenho inveja dessa característica dela. Ela tem uma capacidade absurda de não vou te dar ousadia. Caguei pra você e caguei pra você. E ela segue a vida muito linda. E eu fico remoendo com ódio, querendo brigar. Eu fico aqui com o meu estômago queimando, com gastrite. E aí eu olho pra ela, ela consegue seguir. Ela faz piada das coisas com muita tranquilidade. Eu tava conversando com a minha terapeuta que eu achava isso massa, que eu achava essa característica legal e que eu não tenho isso. E aí ela falou assim, tá, mas você também tem muito desse humor. Aí eu falei, tenho, mas ele não é natural. Eu faço a piada porque eu queria, primeiro porque eu queria fazer uma piada muito pior do que a que eu tô fazendo. E eu faço a piada porque eu não posso explodir, gritar, brigar, derrubar com o mundo, xingar a pessoa inteira. Aí eu faço um debochezinho assim só. E ela falou, mas isso não é uma habilidade também? E nessa conversa eu fui entendendo que eu não aceitava o meu jeito de lidar com alguns problemas fazendo piada, sem fazer o barraco, sem gritar, inúmeras situações que eu não me afundo, que eu consigo ter um jogo de cintura com os meus filhos, com meu marido, com a vida. Em momentos que muita gente ia surtar e eu vou lá e faço uma piada e sigo a vida, eu não consigo reconhecer isso como habilidade, eu não conseguia antes dessa minha conversa com ela. E aí a gente foi tentando cavar, por que eu não conseguia reconhecer isso numa habilidade? E que eu achava que essa era uma habilidade que Débora tinha, mas que eu não tenho. E eu falei, cara, que me parece que pra Débora isso é natural. É como se aqui de fora eu assisto e eu acho que ela não faz esforço pra ter essa facilidade de lidar com o problema, sabe? Parece que pra ela é fácil. E eu me lembrei de um dia que eu tava conversando com ela sobre isso, ela falou, mas irmã, quem disse que eu não faço meus esforços do lado de cá
pra conseguir lidar com o problema assim. Mas pra mim, que tô aqui do lado de fora dela, é fácil, entendeu? Porque a grama do outro, a grama do vizinho, ela é mais verdinha. Eu olho a grama dela e falo, nossa, a grama dela é linda, ó, nem precisa cuidar, já nasce bonita desse jeito, nasce aparada. A minha, se eu não aparar, se eu não cuidar, se eu não molhar, ela fica uma caca. Mas ela tem o jeito dela de aparar a grama dela pra ficar verdinha também. E eu entendi que eu não valorizava essa característica em mim, porque eu sei o que eu penso e o tanto de esforço que eu faço pra lidar com as coisas dessa forma. Então, quando as pessoas chegam às vezes pra mim e falam, nossa, a sua voz me acalma. Aí eu penso, mas como? Como? Amiga, se tu soubesse o tanto de grito que eu tô dando por dentro, se tu soubesse o tanto de raiva que tem aqui dentro, como é que eu tô te acalmando? E aí eu fico desvalorizando a minha capacidade de lidar com as situações de uma forma muito madura, que eu tenho um orgulho dessa forma até que eu tenho lidado com as situações, porque não é a forma perfeita. Porque exige um autocontrole, se exige um autocontrole, não é original. E se não é original, não merece elogio. Ó a ligação muito louca que eu faço e que eu aprendi a fazer e que me dificulta receber um elogio de peito aberto. E se a gente for colocar aqui a socialização feminina, a gente complica um pouco mais essa história. Porque na socialização feminina a gente aprende o jogo do tudo ou nada. Ou eu sou perfeita, ou eu nem começo. Ou eu faço tudo impecável, ou eu não vou nem tentar, meu amor. A gente tem um monte de pesquisa sobre isso. A gente tem uma pesquisa da HP que fala que a mulher, acho que é da HP, que fala que uma mulher para concorrer a uma vaga de emprego, seja lá qual for, ela precisa atender entre 80% e 100% dos requisitos. Ela não manda o currículo dela com menos que isso. A gente só se candidata para uma vaga quando a gente acha que a gente está perfeita para aquilo. Nós somos educadas para a perfeição. Nós somos educados para sermos impecáveis, nós somos educados para mantermos o nosso cabelo lindo e arrumado, nossa roupa arrumada, o nosso sorriso no rosto. A gente é educada para ser perfeita. E se eu não fui perfeita, se eu precisei fazer um esforço gigantesco para te entregar só um deboche, apesar de eu estar sentindo aqui dentro de mim a vontade de dar um tapa na cara, então, amor, eu não mereço o elogio de ter conseguido lidar com a situação de um jeito diferente, sabe? E aí, olha que injustiça. Essa tendência violenta que nós temos de comparar o nosso quartinho da bagunça com a sala de visita do outro. Se eu for para tua casa, se for me receber na sua casa, é provável que você arrume a sala, até jogue umas coisinhas que estão meio bagunçadinhas dos quartos e tranca a porta. Arrume a sala, bote as taças, as xícaras, as coisas mais bonitas que você tem. Limpe a casa de um jeito que você normalmente não limpa, põe um cheirinho e põe flores. Você vai dar um jeitinho pra receber uma pessoa que você acha que é especial na tua casa. Mas eu não posso chegar nessa tua sala que você teve tanto cuidado pra arrumar pra me receber e achar, caramba, essa é a vida dela. Ela vive nessa sala super perfumada. Todos os cafés da manhã dela são com essa mesa bonita que está posta aqui. Todos os chás da tarde da casa dela, porque ela faz chá da tarde toda a tarde, é com essa belezura de bolo, suco, frutas, essa mesa linda. Porque se eu comparo isso, primeiro que eu estou me comparando com uma fantasia sua. E eu tenho acesso aos meus bastidores, sabe? Eu tenho acesso ao quartinho que está trancado na minha casa, que eu não tenho como ver na tua. Na minha casa eu tenho acesso ao quartinho da bagunça. E eu me vejo, muitas vezes, comparando o meu quartinho da bagunça com a sala bem arrumada do outro. E achando que eu só vou merecer o elogio, que eu só vou merecer o nossa, Elisama, que legal isso que você tem feito, que você tem falado, esse jeito que você lidou com a situação, se aquilo fosse nenhum esforço, se aquilo for muito natural, se aquilo estiver aqui dentro de mim, desde do mais profundo de mim, um querer que seja daquele jeito. E se não foi perfeito, porque, eu até me comportei como eu queria, mas aqui dentro eu tô explodindo, então não mereço elogio não, amor? Ainda não fui perfeita? Me elogie quando eu for perfeita. Mas será que a gente vai ser perfeita algum dia?
E será que a gente só vai merecer o reconhecimento das nossas conquistas, das nossas ações, das nossas pequenas vitórias quando a gente for perfeita? Porque veja, assim, eu tenho uma tendência muito grande à explosão de raiva. Eu briguei de trocar soco, de verdade. Gente, quando eu falo... Ai, quando eu falo que eu sou nervosa, vocês acham que eu tô brincando. Que é um exagero. Não, eu briguei de trocar soco, amor. Não foi tapa, não. Foi soco. Até o ensino médio. Entendeu? E aí, hoje, eu consigo fazer uma piada. Nunca levantei a mão para os meus filhos. Nunca na vida. Inúmeras vezes ouço coisas que eu não queria ouvir e consigo respirar fundo, mesmo com a vontade de socar alguém. Respirar fundo, fazer uma piada e sair de perto. Será que eu não tenho que valorizar essa conquista minha? Isso que dentro da minha realidade é algo tão grande, é algo tão enorme, é algo tão potente, é algo tão maior do que eu achei que seria capaz. Porque eu olho para outra pessoa e eu acho, ah, mas para ela é tão natural ser calma assim. Ela nem faz esforço para não bater em ninguém, ela só não bate. Ela nem faz esforço para não xingar ninguém, ela só não xinga. E achar que eu só mereço elogio quando eu chegar naquele patamar. De não precisar fazer esforço. E é doido quando eu penso isso, porque provavelmente eu não vou chegar nesse lugar. Eu não vou chegar no lugar que a piada, ela não vai vir bem amenizada. Porque eu queria fazer algo muito pior. Que eu não vou ficar irada e precisar me afastar e lidar com os meus monstros internos antes de lidar com o outro. É provável que eu não chegue nesse lugar. É provável que eu não vire essa outra pessoa. E aí eu nunca vou merecer um elogio? Eu nunca vou merecer um reconhecimento? Eu nunca vou merecer um uau, Elisama, que legal que você lidou com essa situação assim? Será que essa régua que a gente tem colocado como nossa meta, ela é justa com a gente? E os pequenos passos até chegar na meta? A gente não merece comemorar nenhum deles? Nada? Eu me lembro, eu não atendo há muito tempo, mas eu me lembro de uma mãe que eu atendi e a gente fez um acompanhamento de algum tempo e ela me falou, Elisama, eu não bato mais no meu filho. Mas, quando ela chegou, né, ela não bate no meu filho, mas eu ainda fico muito nervosa, eu ainda grito e tal. Aí eu falei, ó, a gente vai lidar com isso, mas vamos parar um pouquinho aqui, antes do mais, e ficar feliz com essa conquista, que pra muita gente é o mínimo, e eu sei, é o mínimo, ninguém tem que bater nos filhos. Mas caramba, você não tinha esse repertório e ainda assim você está conseguindo fazer isso. Vamos valorizar? Um pouquinho, sim. O que você está sendo capaz de fazer. Porque quando a gente valoriza isso que você está sendo capaz de fazer, a gente percebe que tem mais. Que a gente tem mais possibilidades. Que tem mais potências. A gente aumenta a nossa confiança no que a gente é capaz de fazer. E a gente ficou um tempo falando sobre o quanto era importante, sabe? E reconhecendo os pequenos passos. Quando a gente fala de grandes transformações na vida, a gente sempre fala que é importante você separar, dividir essa grande transformação em pequenas transformações. Porque os pequenos passos, eles têm muitos efeitos positivos na nossa vida. O pequeno passo, ele tem um efeito de ser mais possível. Sendo mais possível, ele diminui a tua frustração. Como ele é mais alcançável, você se sente mais capaz. Nossa, olha, eu consegui, então eu vou conseguir mais um pouquinho. Então eu vou conseguir mais um pouquinho. E isso é do funcionamento da nossa mente, tá? Quem faz joguinho da internet, os negocinhos da vida aí, sabe? Aqueles que você aposta e perde seu dinheiro todo, eles sabem disso. Aí eles fazem você ganhar um número determinado de vezes para você fortalecer a sua confiança que você é capaz de ganhar, para só depois você perder. Entendeu? Então, as pequenas vitórias, elas reforçam a nossa capacidade de acreditar que a gente vai ter mais vitórias. E aí, se eu divido aquela grande tarefa em pequenas tarefinhas,
e vou comemorando as minhas pequenas vitórias no caminho dessas tarefinhas, eu fortaleço em mim a certeza e a convicção de que eu posso ir além, de que eu sou capaz, de que as minhas conquistas, elas vão acontecendo aos pouquinhos. Se eu coloco uma meta muito grande, tipo, eu nunca corri na vida e a minha meta é correr 20 quilômetros por dia, eu tenho que correr 20 quilômetros por dia e eu só vou ficar feliz quando eu correr os 20 quilômetros por dia, talvez depois de 3 meses correndo, eu não consiga reconhecer que 3 meses antes eu não corria nada e agora eu corro 3 quilômetros. Eu só vou ter a convicção de que eu não corro os 20. E se eu não corro os 20, amor, então eu não mereço nem estar correndo. É melhor desistir. Entendeu? Talvez seja a hora da gente olhar e falar, poxa, eu não corro os 20 quilômetros não. Mas caramba, eu não corria nada. Tô correndo 1 quilômetro. Ai, que bonitinho. E daqui a um mês eu tô correndo 2 quilômetros. Que massa. E aí daqui a 5 meses eu talvez nem chegue nos 20. Talvez os 20 seja uma meta bem alta pra mim, mas cara, tô chegando nos 15 e fez uma diferença na minha vida. E eu vou comemorar esses 15. E esse é mais um vídeo que eu tô gravando pra mim e pra você. Pra nós. Eu tô gravando pra gente. Não é só pra você, não. É pra mim também. É pra eu lembrar que eu não vou alcançar a perfeição. Que eu tenho uma sala da bagunça, eu tenho uma vista privilegiada pra minha sala da bagunça. Eu tenho uma vista privilegiada dela. Eu vejo a minha bagunça com muita frequência. O que eu vejo, o tanto que eu vejo a minha bagunça, eu não vejo a bagunça de mais ninguém. Eu não tô tão perto de ninguém pra ver essa bagunça desse tanto. E olha que eu tô bem perto do meu marido, que é bagunceiro pra caramba. Mas dentro de mim eu consigo ver mais a minha bagunça, sabe? E se eu só comparar minha bagunça com a sala bonita, arrumada, com o palco dos outros, eu nunca vou merecer um elogio. E pra encerrar o nosso papo, eu não sei como foi pra você na sua infância, mas pra mim os critérios do merecimento, eles sempre foram muito borrados. Eles nunca foram muito lógicos. O critério de, você merece o presente e você não merece o presente, você merece sair, você não merece sair, você merece comer isso, não merece comer aquilo, você merece, eles sempre foram muito borrados. Às vezes era a prova que fez bem, mas às vezes era um comportamento, e às vezes era um comportamento que eu tinha me comportado de um jeito, sabendo que eu não me queria me comportar daquele jeito, e ainda assim eu merecia, às vezes era tudo tão incoerente. E não era um critério muito firme do que eu merecia, do que eu não merecia, sabe? Um outro me dizia se eu merecia ou não merecia. E eu ficava, será que foi o suficiente? Será que eu vou continuar merecendo? Porque às vezes você ganhava, sei lá, a possibilidade de assistir até mais tarde, de dormir mais tarde, de sair com uma amiga. E vamos ver se você vai continuar merecendo sair com a sua amiga. Mas o que eu faço para continuar merecendo? Tem uns critérios bem definidos para eu saber se eu atingi, se eu não atingi, uma métrica, né? Eu não gosto de planilha não, mas eu gosto de critério. Temos? Não tinha. E aí eu ficava meio perdida no que merece, no que não merece, porque era sempre pelo gosto do outro. E a gente cresce e a gente não tem os nossos critérios do nosso merecimento, sabe? E aí quando alguém fala, nossa, que trabalho lindo que você fez, você tá olhando pro cantinho do trabalho e você fala, não ficou tão lindo assim não, amor, você não faz ideia. Lindo? A minha amiga faria isso em um dia, eu passei 3 semanas e meia. Tô merecendo esse elogio, não. Lindo porque você não viu o avesso do trabalho. Se tivesse visto o avesso... Sabe? Quando é que você merece um elogio, amor? Quando é que você merece olhar para algo que você fez e pensar, puxa, que bem feito. Que legal que eu fiz isso. Caraca, arrasei. Quando é que você merece olhar para algo e reconhecer que aquilo também é bom em você? Essa história do deboche, da piada, do humor, eu sempre olhei para esse humor como algo assim, nada, isso é proteção.
Na verdade, é uma ferramenta que eu encontrei pra não matar ninguém. Aí eu faço uma piada, um debochezinho básico. Mas, cara, isso também é uma habilidade legal, tá? Precisa de inteligência pra fazer esse negócio. Não é qualquer um que debocha, não, não. Debocha é uma arte. E eu demorei pra entender que não é uma característica que veio só da dor na minha vida. É algo que é legal. E não interessa se o que eu queria fazer era uma piada bem proibidona nesse momento com você e eu agi de uma outra forma. Cara, eu agi de uma forma respeitosa, mesmo querendo fazer de outro jeito. Olha que legal. Olha como eu consegui pegar todos os meus hábitos, tudo que eu aprendi e desenvolver outras ferramentas. Por que eu não posso valorizar isso? Porque eu não posso achar que eu mereço sim o tal do elogio. Pelo humor, por ter lidado com a situação de um jeito muito mais tranquilo do que qualquer outra pessoa. Uma amiga passou um tempo aqui em casa, uns dias aqui em casa, aí ela brincava comigo, ela passava o braço no meu braço e falava assim, deixa eu ver se eu pego um pouquinho dessa paciência tua aí com esses meninos. E eu pensando, paciência, tô com vontade de matar essas crianças, amiga. Que paciência, de onde tu tirando paciência? Tô com uma raiva desses meninos. Mas eu não tava gritando, não tava surtando com ninguém, eu tava conseguindo lidar de uma forma paciente, mesmo dentro de mim, com o mundo acabando. Tinha algo ali pra valorizar, sim, sabe? Tenho muito pra valorizar em pegar todo esse furacão que existe dentro de mim e conseguir botar ele no mundo de um jeito respeitoso comigo e com o outro. Porque mesmo quando eu faço a piada, eu não faço uma piada que diz respeito ao outro, por mais que eu queira muito. Eu não faço. Eu tenho desenvolvido ferramentas pra lidar com a vida de um jeito que eu me orgulho. E que eu devo aprender a sorrir e agradecer o elogio. E eu te convido a fazer a mesma coisa. Sorri e agradece. Ai, nossa, que trabalho lindo, obrigada. Você não precisa falar que você passou 2 meses pra fazer. Você não precisa falar que você procrastinou mais que tudo. Você não precisa falar que ficou amassado no canto. Você não precisa falar que você jogou metade do negócio fora. Você não precisa falar nada disso. Não tem necessidade, só sorri. Sorri comigo. Obrigada. Ó, obrigada. Tá bom? Agora tchau. Compartilha com as amigas tudo que eu sei que estão tudo precisando. Aprender a fazer só obrigada. Tchau. Até a próxima.